Fala pessoal, professor Júlio falando, tudo bem? Vamos continuar nosso estudo sobre gases, agora analisando o chamado princípio de Avogadro, a parte conceitual, e vamos extrapolar, vamos extrair algumas consequências a partir da análise dos cálculos. Para começar, o que diz esse tal princípio? Ele vai dizer que se eu tiver volumes iguais de dois gases e eles estiverem nas mesmas condições de pressão e temperatura, eles vão ter o mesmo número de moléculas. Então, se volume, pressão e temperatura for igual, o número de moléculas também vai ser igual. Vamos pegar um exemplo. Eu tenho aqui três cilindros com gases diferentes. Eles estão na mesma pressão, na mesma temperatura e têm o mesmo volume. A consequência é que eles têm exatamente o mesmo número de mols. Independentemente se trata-se de um gás monoatômico ou um gás diatômico, não importa, se eu tiver essas três condições iguais, o número de mols também é igual. Não quer dizer que a massa seja igual. Tudo bem? Vamos ver isso num problema, Vamos aplicar isso a um problema. Então tá aqui, ó. Empregue o princípio de Avogadro. Para decidir em qual dos recipientes esquematizados abaixo, todos contendo amostras gasosas nas mesmas condições de pressão e temperatura, há um maior número de moléculas. Vamos analisar primeiro o item A. Pessoal, peraí, eu tenho o mesmo volume, eu tenho a mesma pressão e a mesma temperatura. O que diz o princípio de Avogadro? Vai dizer que se eu tenho a mesma pressão, mesmo volume, mesma temperatura, que a quantidade de moléculas nesses três recipientes vai ser igual, tá? Então, item A, os três recipientes contêm a mesma quantidade de moléculas. Agora, no item B, ele pergunta a quantidade de átomos. Como que a gente acha? Bom, para achar a quantidade de átomos, eu pego o total de moléculas e eu multiplico por quantos átomos há na molécula. Aqui no recipiente de hélio, eu não sei quantas moléculas eu tenho, mas vamos chutar? Como é para comparar, eu posso chutar. Eu vou chutar que eu tenho 1000 moléculas. Se aqui eu tenho 1000 moléculas de hélio, quantos átomos no total eu tenho? Bom, cada molécula de hélio é basicamente o seu próprio átomo, então eu tenho 1000 átomos aqui. Já se eu tiver o mesmo número de moléculas de nitrogênio, ou seja, se eu tiver aqui 1000 moléculas de nitrogênio, o número total de átomos vai ser o dobro, porque cada molécula de nitrogênio tem 2 átomos. Portanto, 2000 átomos. Seguindo essa mesma lógica, eu vou ter 3000 átomos aqui nesse terceiro recipiente. Logo, o recipiente com maior número de átomos vai ser esse terceiro aqui. Tudo beleza? Mas vamos além, pessoal. Esse princípio ele pode nos ajudar também em uma parte quantitativa. Vamos pegar aqui uma outra questão, Vamos explorar um pouquinho, levando em consideração a famosa e já consagrada equação dos gases ideais, também conhecida como equação de Clapeyron em alguns lugares, tudo bem? Então essa equação ela relaciona pressão, volume, número de mols e temperatura. Mas olha o que eu vou fazer. Eu vou isolar o nitrogênio. Desculpa, eu vou isolar o número de mols, o R. Como que eu faço isso? Eu vou passar dividindo aqui o R, eu vou passar dividindo aqui a temperatura. Se eu fizer essa simples operação, eu vou chegar nessa expressão. E vou perceber o seguinte, que o número de mols ele depende da pressão, do volume e da temperatura, claro, além da constante dos gases ideais. Só que repara isso aqui também, pessoal. Se pressão, volume e temperatura sempre for igual, é claro que o número de mols sempre vai ser igual. Então, a gente está extraindo a mesma informação, basicamente a gente está extraindo a hipótese de Avogadro aqui da nossa equação dos gases ideais. Se a gente isola N, a gente percebe claramente, se P, V e T são iguais, é claro que N sempre vai ter o mesmo valor. Tudo bem? Vamos aproveitar essa técnica e olhar uma outra coisa. Quer ver, ó? Ao invés de isolar agora o N, eu vou isolar o V. Se eu isolar o V, vai ficar nRT sobre P. Por que eu estou fazendo isso, pessoal? Porque até teve um exercício na aula passada onde a gente isolou o V para calcular chamado volume molar. E eu quero calcular o volume molar nessas condições, nas condições normais de temperatura e pressão. Vou pegar aqui e vou substituir nesta expressão os valores de 1 atm, 0 graus Celsius e 1 mol. Vai ficar assim, ó. Então, 1 mol vezes 0,082 multiplicado por 273 dividido por 1 atm. Coloquei aqui as unidades, ó. Atm corta com atm, Kelvin corta com Kelvin, mol corta com mol, e eu vou ter 0,82 multiplicado por 273. Essa conta parece tanto que a gente acaba até decorando. Isso aí vai dar 22,4 litros, que é o chamado volume molar. É o volume
de 1 mol de gás na CNTP, porque esse volume ele varia se eu mudar a pressão e temperatura. Tudo bem? E aí, pessoal, ó, repara que se a gente voltar para aquele problema e perguntar assim, qual dos três recipientes contém o maior número de moléculas de gás? O número de moléculas depende desses 4 fatores. Se pressão, volume e temperatura forem iguais, é claro que o número de mols ele sempre vai ser igual. Só que agora a próxima pergunta é, e qual dos três tem maior massa? Essa pergunta a gente vai deixar para uma próxima aula. Tudo bem? Por enquanto é só. Até mais, pessoal.